graça e paz, boa noite. Estamos começando mais um culto da Primeira Igreja Batista em Pitangui, em Minas Gerais. A todos vocês que estão nos assistindo, uma boa noite. Boa noite, Primeira Igreja Batista. Boa noite às demais pessoas que estão nos assistindo nesta noite, né? Hoje é o primeiro culto com as portas da igreja abertas, mas os bancos vazios. Foi assinado um decreto nessa semana, onde as igrejas evangélicas daqui de Pitangui pudessem voltar às suas atividades normais, e com algumas restrições, que todo mundo usasse máscara e que álcool em gel estivesse disponível para todos que aqui adentrar. E é com muita alegria que a gente começa mais esse culto, né? Com as portas abertas. Você que está aí no conforto da sua casa, está nos assistindo, que Deus seja convosco, te abençoando nesse domingo, e que a palavra do Senhor, que vai ser ministrada da parte do Senhor, possa encontrar um espaço especial no seu coração. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo do Senhor traga iluminação na sua mente, para que você possa compreender aquilo que Deus quer falar contigo nessa noite. E o tema proposto para esta noite, né? Hoje é o último domingo de maio. Eu já vim numa série falando sobre família. Domingo passado eu falei sobre família funcional. E hoje eu queria falar um pouco sobre proteção do Senhor nos tempos de angústia. E eu quero estar juntamente com vocês, meditando um pouco nessa questão da proteção do Senhor nos momentos de angústia, o qual nós estamos passando, o qual todo cristão, aquele que não é cristão, também tem que passar. Mas antes de começar a meditar nesta palavra, eu queria orar, pedir a liderança do Santo Espírito do Senhor para que possa estar nos conduzindo, porque diante da lei aqui do decreto municipal, eu só tenho 1 hora de culto, né? Então eu comecei 7h08, eu tenho que terminar 8h08, não posso passar disso. Então eu queria orar, começar esse momento orando, pedindo a proteção do Senhor e o entendimento do Senhor a respeito daquilo que Ele tem para falar conosco nesta noite. Bondoso Deus, nosso Pai, nós Te glorificamos, Te exaltamos, Te bendizemos, porque Tu és bom e a Tua misericórdia ela dura para todos sempre, Deus. Muito obrigado pelo dia que o Senhor nos proporcionou, pela noite, pelo acordar, pela a provisão do Senhor sobre a nossa mesa. Glorificamos e exaltamos o Teu santo nome nesta noite. Obrigado porque as portas dessas igrejas estão abertas, as portas de outras igrejas também estão abertas, cultuando e celebrando ao Teu santo nome, Jesus. Muito obrigado. Aqui os bancos estão vazios, mas a presença do Senhor está neste lugar. Obrigado porque o Senhor se faz presente neste lugar. Obrigado porque quando eu vim aqui até aqui, quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava aqui. Muito obrigado mesmo. E nessa noite nós pedimos a liderança do Teu Santo Espírito para que nós possamos entender e compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite, no nome de Jesus, amém. Amém. Na verdade, os bancos da igreja não estavam totalmente vazios. Nós temos uma pessoa
que está aqui nos prestigiando nessa noite, que é o Raul, um vizinho meu que tem nos acompanhado nesse tempo aqui. Raul, seja bem-vindo, tá? Que Deus te abençoe grandemente nessa noite. Meus irmãos, então, como eu compartilhei que o tema proposto nessa noite é a proteção de Deus nos tempos de angústia. O que é essa proteção de Deus nos tempos de angústia? E eu quero falar um pouco hoje sobre a proteção de Deus nos tempos de angústia. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Salmos 46, 10. E mantenha a sua Bíblia aberta em Salmos 46, 10. Que diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Mais uma vez, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Antes de começar a compartilhar um pouco sobre esse texto bíblico, eu quero compartilhar com vocês um pouco uma experiência que eu vivi nessa semana, né? Essa semana eu fui passar um tempo de solitude em um programa e esse tempo de solitude ele tem tudo a ver com esse tema proposto hoje, a proteção de Deus nos dias de angústia e diante do Salmos 46, 10. E esse tempo de solitude que eu tive com Deus ali foi um tempo de eu me aquietar, foi um tempo de eu desacelerar, foi um tempo de eu me desarmar e deixar Deus falar comigo e deixar Deus me orientar em algumas questões primordiais na minha vida. Durante esses 5 dias eu fiz uma série de vídeos. Cada dia eu estava fazendo um vídeo, compartilhando, falando um pouco daquilo que Deus estava falando comigo. Em breve eu estarei postando no grupo da igreja e assim nas redes sociais, que eu creio que vai ser um instrumento de bênção para a vida de algumas pessoas. Mas esse tempo de solitude ali foi um tempo extraordinário, que ele tem muito a ver com a primeira frase do versículo: aquietai-vos. O tempo de aquietar, o tempo de quietude, o tempo de deixar Deus conduzir, deixar Deus ministrar. E esse tempo, ele foi um tempo muito oportuno. Eu voltei desse tempo revigorado, eu voltei desse tempo motivado e contente com as coisas que Deus compartilhou comigo. Na vinda da igreja para cá, o Raul estava me perguntando como foi o tempo, e eu queria poder descrever para ele como foi esse tempo, mas não dá para descrever, ele tem que viver esse tempo também, que é um tempo particular que eu tive com Deus, e é um tempo que todo homem, todo ministro, todo mundo que está inserido dentro de uma igreja, que é evangélico ou que não é evangélico, precisa desse tempo com Deus, esse tempo de se encontrar, esse tempo de ser orientado. Mais adiante eu quero falar um pouco mais disso. Na prática, nada vai mudar em nossa vida antes que sintamos a urgência de ouvir a voz de Deus. Futilmente de todas as atividades seculares, religiosas que não estão baseadas nisto. Quando ficamos convictos disso, precisamos começar a separar tempo e espaço para Deus cada dia. À medida que nós nos interessamos e aquietamos, sintonizamos com a voz de Deus. Com certeza, as palavras que ouvimos da sua boca nos levarão a decisões práticas, radicais, que mudarão o nosso estilo de vida, liberando a nossa alma de tantas atrações e desejos
infundáveis e caímos e criamos muito mais tempo e espaço para um diálogo profundo com Deus. Aqui esse texto ele está nos dizendo que quando nós deixarmos de todas as nossas atividades e passarmos a ter um tempo de qualidade com Deus, passaremos a ter um longo espaço de diálogo com Deus. Esse é o desejo. Quando o salmista ele começa a escrever aquietai-vos, ele está dizendo claramente isso: pare de lutar, não gaste as suas forças, fique quieto para ver aquilo que Deus tem para falar com você. Pare de se mexer, pare de arranjar desculpa, deixa Deus te orientar, deixa Deus te guiar. E aqui o salmista está dizendo isso: está vindo perigo, pare. E aqui está falando também sobre a dependência em Deus. Aquietai-vos, mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque 2:20. Cale-se. Este é um momento, muitas das vezes, um momento de angústia, de sofrimento. Nós levantamos uma poeira muito grande e não conseguimos ouvir Deus nesse tempo, não conseguimos perceber a presença dele em meio ao caos. Como eu falei no domingo passado, na introdução, que Deus ele não está ausente de todas as coisas que estão acontecendo no mundo. E eu trouxe alguns versículos afirmando que Deus está presente em todas as situações que está acontecendo nesse exato momento em nossa nação e em nossas vidas. Mas a questão central disso é que eu e você temos a urgência das coisas acontecer e não conseguimos ter a paciência para esperar aquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque Ele se levantou da sua santa morada. Zacarias 2:13. Então, os versículos ele aponta claramente isso, que é um momento, nesse momento de angústia, nesse momento de sofrimento, de dor, nós precisamos nos parar. Precisamos nos aquietar e ouvir aquilo que Deus tem para cada um de nós, de ouvir a orientação do Senhor. Eu sei que esse é um desafio muito grande, muito sério para os nossos dias de hoje, porque nós estamos vivendo em uma geração ansiosa. Nós somos ansiosos por natureza. Não conseguimos esperar o tempo oportuno do Senhor. Queremos as coisas depressa, queremos as resoluções, as respostas claras. Mas muitas das vezes, quando essa resposta vem, essa provisão vem, não conseguimos compreender e entender, porque nós estamos fazendo o quê? Muito barulho, e não estamos com os nossos ouvidos sensíveis para poder ouvir aquilo que Deus está nos falando, e acabamos ouvindo vozes ao contrário ao propósito de Deus sobre nossas vidas, e aí passamos a estar perdidos em todas as coisas que têm acontecido no mundo. Por natureza somos inquietos, agitados, mas em momentos de crise ou tensão, essa inquietação aumenta. Sentimos a obrigação de tomar decisões e procurar soluções, planejar estratégia. Não sabemos o que fazer e ficamos andando em círculo, procurando uma saída. Não sabemos o que fazer
e ficamos andando em círculo, procurando uma saída. Esse é o aspecto de uma geração ansiosa, que quer agir, que quer resolver, que quer solucionar em um momento de crise, um momento de tensão, de inquietação, que nós somos obrigados a parar, que nós somos obrigados a somente sentar e ouvir e ser orientado por Deus. Mas queremos as respostas rápidas, queremos as resoluções rápidas, e aí não conseguimos desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Ou falamos sem parar para expressar nossa preocupação e frustração. Quando falamos sem parar continuamente, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Nós estamos tão frustrados com as coisas que estão acontecendo que não conseguimos ouvir aquilo que Deus tem. Porque a frustração, ela já tomou conta do nosso interior, da nossa mente, e ofuscou a nossa visão. E aí entra a preocupação também. Será que isso vai dar certo? Será que Deus está no controle? Será que é isso? Mas muitas das vezes não paramos para poder ouvir aquilo que Deus tem, se é isso da vontade de Deus, e começamos a traçar planos e objetivos e fazer coisas sem a orientação de Deus. E aí entra o grande perigo, porque como nós somos ansiosos demais, e o ansioso ele está sujeito a vivenciar grandes coisas na sua vida, boa como também ruim. Mas quando você é orientado por Deus e guiado por Deus, você tem êxito em tudo aquilo que você faz. Mas o salmista, Salmos 46, 10 fala assim: aquietai-vos, 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 fique parado, deixa eu falar contigo, deixa eu cuidar de você, deixa eu te orientar. Nesse início de século, todos, tanto cristão como não cristão, não sabemos que o planeta Terra e todos os seus habitantes, o que não se encontraram, passarão por dias turbulentos e inseguros. De fato, a palavra de Jesus nos Evangelhos, no capítulo 21, versículos 26 e 27 de Lucas: sobre a terra haverá angústia das nações, perplexidade pelo barulho do mar e das ondas, homens desfalecerão de temor, perplexação das coisas que sobrevirão sobre o mundo. Então nós estamos vivendo uma ansiedade tão grande em nossas vidas, que os acontecimentos têm nos desfalecido, como diz Lucas capítulo 21. As situações que estão acontecendo lá fora têm nos amedrontado. Mas é um momento que Deus está falando assim: pare, eu preciso te orientar. E aí nós não consigamos ficar parado, sentado, não consigamos ficar parado um instante para poder ouvir Deus falar conosco e sermos orientados por Ele, porque queremos as respostas rápidas. Sobre a terra haverá angústia das nações e perplexidade pelo barulho do mar e das ondas, homens desfalecerão de temor, e pela expressão das coisas que sobrevirão ao mundo. Isso são coisas que estão acontecendo. São coisas que estão acontecendo. A angústia nas nações,
as coisas que estão acontecendo não só aqui na nossa nação, em todas as nações, o índice de morte, os números alarmantes de morte por conta da Covid-19, tem trazido um terror, tem trazido um pânico constante em nós. Há toda a preocupação, há todo o cuidado, há todo o zelo. E aonde fica o Senhor em tudo isso? Aonde está a minha esperança? Aonde o Senhor se encaixa em tudo isso? O Senhor está fora de tudo isso? O Senhor não está se importando com tudo isso? Como cristão, além das notícias diárias, constante como as profecias claras das Escrituras, ela mostra que antes de melhorar, como havia com a vinda do reino de Deus, as coisas vão piorar e muito. As coisas vão piorar ainda muito. Mesmo vendo com a vinda do reino de Deus, as coisas vão piorar ainda. São as Escrituras que estão falando. Mas esse é o momento que a gente tem que se aquietar e deixar Deus nos conduzir e deixar Deus falar conosco. Nesse período que eu fiquei nesse a sós com Deus, nesse tempo de solitude, foi um tempo onde eu pude refletir muitas coisas. Foi um tempo onde eu pude calar a minha voz e deixar Deus falar comigo. Foi um tempo onde que eu pude ouvir aquilo que estava no coração de Deus ao meu respeito. Foi um tempo onde que eu perguntei para Deus de como Ele me vê, disse que Ele se agrada de mim. Então foi um tempo onde que eu pude ouvir, mas foi preciso eu me calar. Muitas das vezes nós não conseguimos calar diante das coisas que acontecem. Muitas das vezes nós queremos só falar e não queremos ouvir aquilo que Deus tem para nós. As trevas cobrirão a terra e haverá praga, guerra, fome, terror e tribulações. Diante de tal situação, mais do que nunca, se torna necessário entendermos o que Deus espera de nós como seu povo na terra e nessa geração. Diante desse cenário, diante do que está proposto para nós, diante do que está acontecendo dentro das famílias, diante do que está acontecendo no mundo, nós precisamos entender o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Precisamos entender o nosso propósito nessa geração. Não temos que esperar se levantar uma outra geração para que cumpra o propósito de Deus, mas nós precisamos buscar de Deus qual é o meu propósito nessa geração, que essa geração não se passe antes que Deus cumpra os propósitos dela nessa geração, o qual eu e você estamos inseridos. Precisamos parar um pouco para ouvir Deus e assumir a nossa responsabilidade nessa geração. A grande possibilidade de pensar sobre nós para desempenhar fielmente o nosso papel no plano cósmico de Deus. Somos como atleta da última etapa de uma corrida de revezamento que depende do sucesso de todos. O atleta da etapa anterior. Então nós precisamos cumprir o nosso papel nessa geração. Precisamos exercer o papel qual nós fomos chamados nessa geração, nesse tempo, para que os que vão vir possam dar continuidade àquilo que nós começamos. E aí a missão vai ser bem sucedida. Aí o atleta ele vai conseguir alcançar o seu objetivo. Porque se o primeiro atleta ele falhar na sua missão, o segundo não vai conseguir ter êxito, o terceiro não vai conseguir ter êxito, e assim sucessivamente, e a sua vitória vai ser um fracasso. Na verdade, ele não vai ter uma vitória, porque o
primeiro fracassou, o segundo fracassou, e assim sucessivamente. Então, quando nós trabalhamos, entendemos o nosso papel diante do reino, diante da situação, diante do caos, eu começo a exercer o meu papel diante desse problema. As outras gerações vão dar continuidade àquilo que eu estou fazendo. Então, eu e você somos chamados a entender o nosso papel dentro da geração. Qual é o seu papel dentro dessa geração? Qual é o seu papel dentro da sua família? Qual é o seu papel diante da situação que está acontecendo? Qual é o seu papel diante de filho? Qual é o seu papel? Você tem exercido o seu papel? Você tem exercido o seu chamado? Você tem exercido aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos? Ou você tem feito de qualquer maneira? Ou você não tem ouvido aquilo que Deus está falando com você? Ou você não tem dado crédito? Então esse é um momento de quietude. Quando o salmista fala: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado sobre todas as nações, está falando assim: aquiete. Por mais que a guerra está vindo, por mais que o problema está vindo, por mais que você está passando, está vindo uma turbulência de coisas, você está seguro na presença do Senhor. Você está seguro. Essa muralha, essa fortaleza chamada Senhor, ela te protege. Ela te protege, porque simplesmente você tem que se aquietar, não precisa ter medo. Quando você está na presença do Senhor, quando você está caminhando com o Senhor, você está sendo guiado pelo Senhor, você não precisa ter medo, porque Ele está te conduzindo, Ele está te orientando. Mas quando você quer caminhar por suas próprias pernas, pelas suas próprias vontades, você vai quebrar a cara, você não vai ser bem sucedido. Mas quando você começa a caminhar com o Senhor, você tem êxito em tudo aquilo que você faz. Você tem êxito em tudo aquilo que você está propondo, tudo aquilo que está diante do Senhor. Então eu e você somos chamados a viver claramente o papel do Senhor sobre essa nação, e entendermos qual é o nosso papel, qual é o nosso chamado diante da situação que está acontecendo nos dias de hoje. Então nós temos que entender isso. Portanto, passaremos dias de tensão sem perceber, com tendência a se agravar cada vez mais. Então nós estamos passando por momentos de situações complicadas, que a tendência é se agravar a cada dia mais. E qual tem sido o nosso papel diante disso, como igreja, como pessoas que amamos a Deus? Qual tem sido a nossa postura diante de tudo isso? O que nós temos feito? Nós temos gritado? Nós temos esperneado? Ou nós temos buscado a presença do Senhor? E é esse o que Deus deseja de cada um de nós, que nós paramos e que ouvimos a orientação do Senhor, para que nós possamos ser conduzidos. O salmista fala: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Ele está dizendo claramente assim: o mundo pode estar um caos lá fora, pode estar vindo guerra, o inimigo pode estar se aproximando, mas você está na presença do Senhor. Você está aqui nessa fortaleza chamada Senhor. Esse texto ele está falando claramente que Israel ele era dividido em dois núcleos: o núcleo rural e o núcleo da cidade, aonde as pessoas ficavam no campo, plantando, colhendo, e aonde as pessoas estavam dentro da fortaleza, dentro da cidade. E nessas fortalezas tinha sentinelas,
que estava ali avistando para ver se o inimigo estava vindo, e quando via um inimigo, há rumor de guerra, ele gritava para que aqueles que estavam no campo entrassem dentro da muralha, dentro da fortaleza. E aí quando o salmista fala: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado sobre a terra, Deus está falando assim, que no momento do caos, no momento da dor, no momento da tristeza, você tem que estar na minha presença, você tem que estar perto de mim. Não tema, quando você está comigo, eu formo uma muralha diante de ti. Então Deus está falando conosco nessa noite que Ele é o socorro bem presente, que Ele é o Deus que está próximo da gente, que Ele é o nosso refúgio, que Ele é o Deus que governa, que Ele é o Deus que tem um amor, um zelo muito grande por nós. E por que isso? Porque Ele nos ama, e porque nós somos obra das suas mãos, porque o amor que Ele tem por nós é extraordinário, é um amor que eu e você não temos a capacidade de ter, que independente que se nós pecarmos contra Ele, Ele sempre está disposto, de braços abertos, para nos perdoar e nos inserir de novo. Esse é o Deus que nos levanta lá, que nos tira do lamaçal do pecado, e que está disposto a caminhar conosco milhas e milhas, por mais que nós pecamos contra Ele, negamos o nome dele, mas mesmo assim Ele está disposto a caminhar conosco. Em primeiro lugar, precisamos entender uma vez por todas que Deus não criou o homem para ser escravo ou empregador de executar suas ordens. Deus não nos criou como escravos. Deus não nos criou como empregados que executam as suas ordens. Deus não nos criou. Nós temos que tirar essa mentalidade, nós temos que renovar a nossa mente. Se nós acharmos que Deus nos criou, que nós somos marionetes de Deus para cumprir os seus propósitos, não, Deus não nos criou, Ele nem precisa de nós para isso, porque Ele tem uma legião de anjos que pode fazer isso, e faz bem melhor que eu e você. Mas Deus nos criou com um propósito. O propósito de Deus para o homem é que este administre e execute o seu plano aqui na terra, em comunhão com Ele, sendo de fato a sua imagem representada para o resto da criação. Então o propósito de Deus central para mim e para você é que nós administre e execute os seus planos aqui na terra. E aí a gente volta lá no ponto: qual é o meu papel diante daquilo que Deus tem me chamado? Qual é o meu papel dentro do seu reino? Qual é o meu papel dentro da minha família, dentro dos meus negócios? Porque é executar o seu plano aqui na terra, independente da esfera ao qual eu estou inserido. Eu preciso executar o plano de Deus aqui na terra, para que eu possa, em comunhão com Ele, em sua imagem, representar Ele para o resto da criação. Então o meu papel como servo é o que? Executar o plano de Deus aqui na terra. E qual é o plano de Deus? E aí eu faço a pergunta: qual é o plano de Deus sobre a sua vida? Qual é o plano de Deus sobre essa terra? E Ele quer te usar para que o plano dele se cumpla nessa terra. A função primordial e prioritária do homem é ouvir e não fazer. Nós queremos fazer, nós queremos ajudar a Deus. Já ouviu isso? Eu estou ajudando a Deus. Não, aí eu estou ajudando a Deus. Mas a nossa função é de ouvir. Mas Deus conta conosco para algumas coisas. A nossa função é ouvir a Deus. E quando a gente ouve a Deus, nós somos orientados por eles a fazer aquilo que Ele deseja. Então nós precisamos ouvir.
e fazer menos. Tem pessoas que estão fazendo demais achando que está agradando a Deus. Tem pessoas que estão fazendo muitas coisas achando que essas coisas são coisas que agradam a Deus. Mas esquece de ouvir, de ser orientado. O homem ele precisa ouvir e fazer menos. Nós precisamos ouvir mais a Deus. Quando eu e você passarmos a ouvir a Deus de uma maneira íntima, veremos coisas extraordinárias da parte do Senhor. Assim como Deus determinou que o homem fosse chave para toda a criação, que nada acontece sem a sua participação e permissão, da mesma forma, Ele nunca pensou que o homem devesse fazer qualquer coisa, por pequena que fosse, sem Ele. A criação é um projeto de Deus, e nada pode ser feito nela que não seja originado por Deus e compartilhado com o homem. A criação é um projeto de Deus. Nada pode ser feito nela que não seja orientado por Deus e compartilhado com o homem. Então Deus tem um prazer imenso de compartilhar os propósitos deles sobre as nossas vidas. Deus tem um prazer muito grande de compartilhar essas coisas comigo e com você. E nós somos convidados a vivenciar todo esse projeto maravilhoso de Deus sobre as nossas vidas. O homem não gosta de ouvir, isso é fato. O homem não gosta de ouvir. A Lidiane está rindo. O homem não gosta de ouvir, mas é verdade. A minha esposa costuma falar isso comigo: você não me ouve. Você não me ouve, deixa eu falar, você quer falar, mas é isso, é o que acontece. Nós homens temos dificuldade de ouvir. Se nós temos dificuldade de ouvir as nossas esposas, ainda mais Deus. E aqui eu estou falando no âmbito de homem para com Deus. Mas é a pura realidade. Nós homens achamos que somos espertos demais, que sabemos tudo, que não precisamos de orientação, nós somos orgulhosos e não achamos que precisamos do favor de Deus. Então o homem ele não sabe ouvir. O grande problema de Deus com o homem é que este não quer ouvir. O homem tem pressa para agir e falta-lhe paciência para ouvir. Nós temos pressa, nós somos uma geração ansiosa. Nós homens queremos fazer, mas não temos paciência em parar e ouvir a orientação de Deus. Não temos paciência para ouvir a nossa esposa. Não temos paciência para ouvir a liderança. Nós não temos paciência. Achamos que sabemos de tudo e que iremos fazer desta maneira, mas muitas das vezes, quando não dá certo, não temos a humildade de reconhecer os nossos erros e voltar atrás. Esse é o grande problema que hoje tem destroçado famílias, tem acabado com relacionamentos dentro e fora da igreja. É de não reconhecer os seus erros, é de não reconhecer a dependência que eu e você precisamos ter no Senhor. E quando nós pararmos de fazer muito e ouvir, seremos bem-sucedidos em muitas coisas. Algumas passagens bíblicas mostram o problema do homem de não ouvir. E esse problema de não ouvir, nós acabamos terceirizando a nossa responsabilidade. Se ainda mais ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus, morreremos. Chega tu e ouve tudo que o Senhor nosso Deus fala, e tu nos dirás tudo que Ele te diz. Assim ouviremos e cumpriremos. Deuteronômio 5, 25 a 27. Israel não queria ouvir Deus e queria que Moisés ouvisse. Eles queriam que Moisés ouvisse,
e apenas eles cumprissem aquilo que Deus falou com Moisés. Então Deus, ele se preocupa com Israel, tira Israel do Egito, e Deus quer ter um relacionamento com Israel, mas Israel não quer ouvir a Deus. E aí ele fala assim: então vai lá, Moisés, fala você com Deus, e aquilo que Deus falar com você, nós ouviremos e nós acataremos. Então assim, essa atitude do povo de Israel é a atitude da igreja hoje. Essa é a atitude nossa muitas das vezes. Porque as pessoas terceirizam a sua responsabilidade para a igreja. Terceiriza que a igreja interceda por você, que a igreja ore por você, que a igreja clame a Deus por você, mas não quer se comprometer em buscar ao Senhor e desenvolver um relacionamento para que Deus possa falar com você. E aí a gente vê que o mesmo problema do povo de Israel, que não queria ouvir a Deus e terceirizou isso, nós vemos nos dias de hoje, dentro da igreja. Ouve, povo meu, e te demonstrarei, ó Israel, se executaste, mas o meu povo não quer ouvir a minha voz. Israel não quis, oxalá que escutar-me. Povo meu, oxalá Israel, que andasse nos meus caminhos. Então, Salmos 81 está falando claramente que o povo não quer ouvir. E ele fala assim: oxalá que Israel andasse em meus caminhos. Oxalá que me escutasse o meu povo. E a proposta do salmista é aquietar, aquiete para ouvir o Senhor, pare para ser orientado pelo Senhor, ouça a voz do Senhor. Se tivesse dado ouvido os meus mandamentos, então seria a tua paz comigo no rio, e a tua justiça como ondas do mar. Porque gastei o meu dinheiro naquilo que não é pão, e produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente, comei o que é bom, inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, vossa alma viverá, porque convosco farei um pacto perpétuo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós estamos numa geração ansiosa. Nós não temos paciência para ouvir Deus. Não temos paciência para poder ouvir aqueles que estão do nosso lado. Achamos que sabemos de tudo. E quando o Senhor quer nos trazer para próximo de nós, quando o Senhor quer nos falar, o Senhor quer nos conduzir, o Senhor quer nos orientar, e não queremos, muitas das vezes, isso. Terceirizamos isso para o pastor, terceirizamos isso para a igreja, terceirizamos isso para os líderes, achamos que eles têm um relacionamento mais com Deus do que eu com Deus. Por que o homem não gosta de ouvir? Eis a pergunta: por que nós, homens, não gostamos de ouvir? Porque o homem tem tanta dificuldade em ouvir a Deus. Existem vários motivos que o homem tem dificuldade de ouvir a Deus. Mas eu quero falar de 2 princípios primordiais que o homem tem dificuldade de ouvir a Deus. Eu acho que esses 2 princípios são princípios básicos de tudo aquilo. Autoconfiança. O homem ele se acha muito autoconfiante em tudo que faz. Por isso que ele acha que não precisa ouvir a Deus. O homem confia tanto em si mesmo que não sente a necessidade de ouvir a Deus.
Eu não preciso ser orientado por Deus. Eu não preciso ouvir a Deus para eu poder começar um novo negócio, para eu poder desenvolver ou liderar um negócio. Eu não preciso. Eu não preciso de maneira alguma de Deus. Eu só preciso das bênçãos de Deus. Eu preciso que Deus abençoe o meu negócio. Só isso. Eu preciso do favor de Deus. Mas ser orientado, guiado por Deus, eu não preciso. Então, se o homem ele se acha autossuficiente demais e ele não sente a necessidade de ser liderado por Deus, a autoconfiança é uma linha muito fina que, quando chegar num certo momento, ela pode romper e a queda é muito grande. O barulho também, o segundo aspecto é o barulho. O homem está cercado por tantas vozes, interior e exterior, que tem dificuldade em ouvir a voz de Deus. Nós estamos cercados dia após dia de vozes, nos incentivando a fazer aquilo que talvez seja certo, talvez seja errado. As vozes exteriores nos orientando: não, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa fazer isso. E a sua voz interior também comungando com aquela mesma coisa. Mas e aquilo que Deus tem? Os barulhos, há muito barulho, há muitas coisas que nos se cercam. E muitas das vezes, quando nós temos essa atitude para ouvir aquilo que Deus tem, cessa todos os barulhos. Então, quando o salmista fala assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, ele está falando assim: saia dessa multidão, desses barulhos, dessas vozes, e busca somente a voz de Deus, para que você possa ouvir e ser orientado. Nós precisamos ser orientados pela voz do Senhor. Nós precisamos sair do meio desse barulho de confusão, esse barulho que ofusca a nossa vista, que não conseguimos ver o propósito de Deus, e precisamos voltar para poder ouvir claramente aquilo que Deus tem para nós. Voltarmos então ao nosso pensamento inicial. Precisamos, à medida que as tensões aumentam no mundo e o fim de todas as coisas se aproxima, Deus ordena cada vez mais, com mais intensidade e urgência, que nós aquietamos. Por quê? Por que Deus pede isso? Durante a história do plano de Deus na terra, tem passado por épocas de dormência, quando Deus aparentemente não está falando ou não está fazendo nada. Nesta época, Deus permite que os homens se enganem pensando que está controlando todas as coisas, secular quanto religiosa. É nesse momento que nós achamos que Deus não está no controle de todas as coisas. É nesse momento que nós achamos assim: Deus não se importa com as mortes, Deus não se importa com aquilo que está acontecendo no Brasil, Deus não se importa com as vidas, com pessoas que estão morrendo. É como assim: Deus está lá, rindo, contemplando toda a desgraça do mundo. Não se engane, Deus não está adormecido diante dessa situação, mas Ele nos convida a relacionarmos com Ele, para que nós possamos entender qual é o propósito dele diante de tudo isso. Deus não perdeu o controle, não perdeu o controle, e nunca perderá o controle da situação que está acontecendo. Deus não perde o controle, Ele está no controle. Deus não está adormecido, Ele está presente em todas as questões que estão acontecendo. Mas em outra ocasião, Deus se levantará com zelo e furor e começará a fazer tremer todas as estruturas humanas.
Deus irá se levantar com temor e com furor, com zelo, e irá tremer toda a estrutura humana. Nesta época que Ele manda o homem se aquietar, é nesta época que Ele manda que eu e você nos aquietamos. É como se Ele estivesse dizendo assim, ó, vocês já brincaram demais, já basta, saia do meu caminho, porque agora eu vou agir. Deus falou assim, ó, vocês já brincaram demais, vocês já fizeram bastante besteira, então olha só, saia do meu caminho, que agora eu vou fazer, eu vou agir. É porque eu e você não conseguimos entender o nosso papel. Porque se eu e você entendermos o nosso papel aqui na terra, Deus não vai precisar agir desta maneira para conosco, porque nós estaremos cumprindo o seu propósito aqui na terra, e estaremos incentivando as outras pessoas a viver esse mesmo propósito, ou melhor, buscar no Senhor o propósito deles. Então eu e você precisamos buscar o nosso propósito diante de Deus. Precisamos buscar esse propósito. Precisamos nos aquietar. Precisamos sair dos barulhos que nos impedem de ouvir a voz do Senhor. Temos que deixar de ser autoconfiantes demais e passarmos a ouvir a orientação do Senhor. Temos que ouvir mais a Deus. Temos que parar de fazer muitas coisas. Temos que parar de querer ajudar a Deus e deixar que Deus nos conduza nessa caminhada, façando calar todas as outras vozes, a sua própria opinião, as opiniões dos outros. Temos algo muito importante para fazer neste mundo. Depende da minha comunhão com você. Deus tem algo para fazer muito grande neste mundo, mas depende da comunhão sua com Ele. Então Deus está nos chamando esse tempo a pararmos e a desenvolver um relacionamento com Ele. Nós precisamos, porque nós não sabemos se essa situação que está acontecendo hoje no nosso país, ela vai melhorar ou se ela vai piorar. E se essa situação se agravar daqui a 10 anos, daqui para 10 anos ou mais, ou se amanhã as coisas estão muito mais pior do que hoje, e se amanhã você perder a sua liberdade literalmente de sair da sua casa, ou se amanhã você não puder nem ir ao supermercado, ou se amanhã você tem que estar se trancar dentro da sua casa porque tem alguém querendo entrar para poder invadir, porque a situação se tornou um caos. E o que você vai fazer diante disso? Aonde está a sua esperança? Então eu e você precisamos nos aquietar e precisamos buscar o coração de Deus e perguntar: Senhor, qual é o meu papel diante dessa situação? Qual é o meu papel? De que maneira eu preciso conduzir a minha família neste momento? Quais são as posturas que eu preciso tomar neste momento? Quais são as posturas? A Bíblia fala claramente que Deus, quando quer falar com o seu povo, Deus tirou o povo do Egito, conduziu o povo até o deserto para poder falar com o povo, mas mesmo assim o povo não ouviu o Senhor. Deus chamou Moisés quando matou o egípcio e foi para o deserto, passou 40 anos no deserto, e lá diante do monte Hebron, Deus fala com Moisés.
Então no deserto Deus falou com Moisés. Elias, quando estava passando por uma determinada situação, que depois que ter ser usado tremendamente por Deus, que matou a fio de espada os 450 profetas de Baal, diante de uma mensagem, de uma enviada do diabo, ele teve medo e foi para onde? Para o deserto. E lá o Senhor falou com ele, lá o Senhor revigorou ele, e ele foi adiante. Muitas das vezes Deus vai nos levar ao deserto para poder falar conosco. Elias entrou em crise. Ele precisou ouvir Deus. Para onde será que ele foi? Para o deserto. As muitas vozes não impedem de a gente ir, de a gente ouvir a Deus. Eu falei no início que eu fui ter um tempo a sós com Deus, um tempo de solitude. Eu passei 5 dias dentro do mato, com comida escassa, sem tomar banho, e foram 5 dias de solitude para poder ouvir Deus, para poder viver uma experiência com Deus, porque as vozes, os compromissos, os afazeres estavam sendo muito mais importantes de um relacionamento com Deus. E aí me deparei diante desse versículo: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Para o que você está fazendo, eu não preciso da sua ajuda, eu só quero conversar com você, eu só quero desenvolver um relacionamento com você. Você está angustiado, você está triste, venha para o deserto que eu quero conversar com você. Quando ele viu isso, levantou-se para escapar com vida. Ele foi chegando a Bessa, que pertence a Judá, e deixou ali o seu moço. Porém entrou pelo deserto a caminho de um dia, e foi se assentou debaixo de um zimplo, e pediu a si a sua morte, dizendo: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Um homem de Deus, que viveu os seus momentos de crise, um homem de Deus que foi usado tremendamente por Deus, mas diante de uma palavra maldita, diante de uma angústia, diante de um tempo difícil, teve medo. E aí ele foi para onde? Para o deserto. Muitas das vezes nós não conseguimos lidar com a nossa situação, com as situações, com as adversidades que acontecem em nossas vidas. E aí nós pedimos o quê? A morte. Desejamos a morte, porque achamos que a morte é melhor, porque nós iremos resolver o problema. Nada, nós queremos dar fim à nossa dor, mas não queremos que Deus entre dentro de nós e sare a nossa dor, mas queremos dar fim à nossa dor, tirando a nossa vida, que nem é nossa, é de Deus. E aí Deus fala assim: levanta-se, pois come e beba com força desse alimento. Caminhou 40 dias e 40 noites até Herobe, um monte de Deus. Aqui Deus está falando de Elias, que teve medo e foi para a caverna, mas lá ele ouviu o Senhor. Deus alimentou ele, e ele com força saiu e foi adiante. Como é que está o nosso vigor? Como é que está a nossa vida? O desemprego está muito grande. Pessoas não sabem o que fazer do próximo mês adiante, porque não vai ter mais o auxílio emergencial. As contas estão batendo. E aonde está o nosso refúgio?
Muitas das vezes nós temos medo de perder tudo aquilo que conquistamos, mas não temos medo de perder a nossa salvação. Porque aquilo que nós conquistamos, Deus é fiel e justo para nos abençoar e nos dar muito mais além daquilo que nós temos. Mas quando nós perdemos a nossa salvação, as consequências disso é horrível, porque nós passaremos, quando morrermos, iremos para o inferno, iremos viver uma vida longe da presença de Deus. Então eu e você somos convidados a ir para o deserto, para desenvolver esse relacionamento com Deus. No deserto Deus nos revigora, no deserto Deus nos levanta, no deserto Deus nos dá uma perspectiva de vida. Somente no deserto, porque no deserto eu tenho um encontro com Deus. Moisés teve um encontro com Deus, o povo de Israel teve um encontro com Deus, Elias teve um encontro com Deus e tantos outros profetas. Jesus foi para o deserto para orar ao Pai, para poder ter um relacionamento ainda mais profundo com o seu Pai. E o que nós temos feito nos nossos momentos de crises, nos nossos momentos de dor, nos nossos problemas conjugal? O que nós temos feito? Temos ouvido as vozes que muitas das vezes fala para a gente se separar, que fala muitas das vezes para poder dar um fim na nossa dor, para se matar, ou nós temos ouvido a voz de Deus, ou temos falado que não preciso de ajuda, que eu sou autoconfiante, eu não preciso de Deus, mas eu preciso do favor dele, eu preciso que Deus abençoe a minha vida, eu preciso que Deus abençoe a minha casa, abençoe meu casamento, mas eu não quero me submeter àquilo que Deus quer, mas eu só quero só as bênçãos dele. E falando sobre família funcional domingo passado, eu estava falando sobre isso, que uma família, quando está na presença de Deus, ela vive as coisas extraordinárias de Deus. E o que tem a ver isso com o tema de hoje? Tem tudo a ver, porque nos momentos de angústia que eu tenho passado na minha vida, se eu não estiver na presença de Deus, se eu não buscar resolução em Deus, eu não sei como resolver isso. E aí eu vou ser orientado por qualquer voz, aí eu vou ser levado por caminhos que muitas das vezes ele não pode ter um retorno, ele não pode ter uma volta significativa. Portanto, eis que eu a trarei e levarei ao deserto e lhe falarei ao coração. Oséias 1,14. Então Deus muitas das vezes nos leva ao deserto para poder falar conosco, para poder abalar nossas estruturas, para poder nos cuidar. Elias ele foi para o deserto porque ele estava muito mal, ele estava angustiado. E ele fala assim, no começo ele fala assim: mataram todos os profetas, só eu fiquei como profeta e tentam me matar. E Deus falou assim: eu tenho conservado 450 profetas. Obadia tinha pegado os profetas, tinha guardado os profetas em uma caverna, e ali ele estava alimentando os profetas. Então Acabe e Jezabel não sabia que tinha 450 profetas que estavam sendo protegidos por uma pessoa que trabalhava dentro da casa deles. E Deus fala assim: eu tenho conservado os profetas. Então, quando nós não ouvimos aquilo que Deus tem para nós, nós ouvimos aquilo que o inimigo propõe, porque Elias estava ouvindo aquilo que Jezabel falou, que ela falou assim: eu matei os profetas e vou fazer o mesmo com você.
da mesma forma que você matou os meus profetas, eu vou te matar. E ele achou que ele estava sozinho. Então, quando nós ouvimos a voz do Senhor e somos orientados por elas, nós não temos medo e somos bem-sucedidos em tudo aquilo que nós iremos fazer. Ouvir a Deus é gastar tempo, requer atenção total. Nós precisamos gastar tempo em ouvir a Deus. Nós precisamos de uma atenção total e genuína para poder ouvir e ser orientado por Deus. A alma tem que se calar, as preocupações têm que ir embora. Nós precisamos disso. Todos os problemas de Saul começou quando ele não teve paciência para esperar Samuel, para fazer-lhe as próximas instruções de Deus. Esperou, pois, 7 dias até o tempo que Samuel determinou. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo deixou a Saul e dispersaram. Então disse Saul: trazei aqui um holocausto e ofertas específicas, e oferecerei o holocausto. Mas tinha ele acabado de oferecer o holocausto. Eis que Samuel chegou e Saul saiu ao seu encontro. Então perguntou Samuel: que fizeste? Respondeu Saul: porquanto vi que o povo deixou-me e dispensou, que tu não vinha no tempo determinado, que os filisteus já se tinham juntado em Macal. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim em Gigal, e ainda não aprequei o Senhor. Assumi constante oferta ao Senhor. Então disse Samuel: procedeste. Então disse Samuel: o que tu fizeste? O que tu fizeste, Saul? O que tu fizeste? Não guardou os mandamentos que o Senhor Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora não sustentará o teu reino. E já o Senhor tem buscado para si homens segundo o seu coração. Então, quando nós não temos paciência em esperar, em ouvir o Senhor, nós acabamos fazendo besteira. Quando nós não somos orientados pelo Senhor e somos orientados pelas nossas convicções, nós acabamos fazendo besteira. Saul perdeu o seu reinado, não teve sucessor para o seu reinado, porque Deus deu para outra. Muitas vezes, quando nós não paramos para poder buscar o favor de Deus, nós perdemos tudo, porque nós somos autoconfiantes demais e não precisamos do favor de Deus, não precisamos da ajuda de Deus, e aí depois colocamos a mão na cabeça: onde foi que eu errei? De não ouvir o Senhor, de não ser orientado pelo Senhor. Quando nós não somos orientados pelo Senhor, nós perdemos tudo. Nós abrimos mão de tudo, porque o desejo do Senhor é somente nos conduzir. O desejo do Senhor é que nós cumpramos o seu propósito aqui na terra. E o desejo do Senhor é que nós desenvolvemos um relacionamento genuíno com Ele. Em 2 Crônicas 20, versículo 14, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel e disse: não temas, pois a peleja não é vossa, mas é do Senhor. Mas diante desta palavra, para que essa resposta de Deus pudesse ter vindo até Josafá no momento difícil, de caos,
Josafá lá na frente falou assim: Senhor, porventura eu não tenho força perante esta multidão que vem contra nós, mas porém os meus olhos estão postos a Ti, eu me submeto a Ti, eu abro mão do meu autoconhecimento, eu abro mão, eu tampo os meus ouvidos para as vozes internas, para poder ouvir o Senhor, e eu conduzo o povo a fazer a mesma coisa. E foi assim que aconteceu. E ele foi bem sucedido nessa guerra, porque o Senhor falou assim: então já que você está colocando o seu coração desta maneira, já que você está agindo desta maneira, então deixa comigo que eu vou resolver para você. Nessa peleja você não vai precisar lutar. Pare, veja a salvação, porque você está dependendo de mim, porque você parou para poder me ouvir, me consultar, antes de consultar os seus sacerdotes, antes de consultar os seus generais. Então eu vou fazer, eu vou agir, eu vou se levantar. E foi isso que Deus fez. Deus foi lá, acabou com aquelas nações, e eles, quando chegaram lá, eles só glorificaram, eles foram glorificando, exaltando o nome do Senhor. E quando chegaram no vale, viram corpos, milhares e milhares de corpos, e tiveram 3 dias para saquear todos os corpos. Então é assim que Deus faz. Quando eu e você buscamos a dependência do Senhor, Ele se levanta, e as grandes coisas acontecem em nossa vida. E que nós possamos entender nesta noite que a nossa confiança tem que estar em Deus, que nós devemos pararmos para poder ser orientado por Deus. Nós devemos ouvir a voz do Senhor e tentar minimizar o máximo possível das vozes exterior que tentam nos conduzir e nos levar para o outro lado. E que essa palavra ela encontra um espaço especial no seu coração. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo do Senhor traga a iluminação à sua mente a respeito disso, e que você se sinta encorajado nesta noite a ter um relacionamento com o Senhor, a desenvolver um relacionamento com o Senhor. Esse é o desejo do meu coração, é que você conheça o Senhor intimamente, desenvolva um relacionamento intimamente com Ele, que Ele possa te conduzir, e que Ele possa te direcionar, e que Ele possa dizer assim: não, vai para a direita, vai para a esquerda, faça isso, não faça aquilo. Que você seja direcionado e orientado por Deus. Eu quero desde já agradecer você que está nos assistindo nesta noite, aos irmãos que estão aqui na igreja, Renato, Lidiane, Raul. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, e que essa palavra encontre um espaço especial no coração de vocês. E a vocês que estão aí no Facebook nos acompanhando também, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, e que essa palavra ela encontre um espaço especial do Senhor nesse tempo. Eu tinha muita coisa para poder falar, eu já ultrapassei o horário que é permitido por lei municipal. Então eu desejo que Deus abençoe a sua semana, que você tenha uma semana abençoada pelo Senhor. E a essa ministração de hoje ela vai estar disponível no grupo da igreja. Você que não conseguiu assistir na íntegra, você vai poder assistir daqui a pouco no grupo da igreja. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você tenha uma semana abençoada pelo Senhor. Eu queria orar antes de terminar. Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado pelos seus filhos que estão aqui. Obrigado pela vida do Renato, da Lidiane que aqui estão. Obrigado pela vida do Raul. Obrigado, Deus, pelos irmãos da igreja que estão assistindo aí. Eu vi muitos subindo ali na telinha, assistindo. Obrigado mesmo. Que a bênção do Senhor alcance os lares deles.
que a proteção do Senhor alcance a casa dele. Deus, eu oro, Deus, no nome de Jesus, que o seu Santo Espírito, Deus, traga iluminação ao coração dos meus irmãos, que eles possam compreender a sua palavra ministrada nesta noite, que o Senhor está querendo, chamando a cada um a desenvolver um relacionamento com Ele, que o Senhor está chamando a ele se aquietar para que Deus possa falar, para que Deus possa conduzir a vida deles, no nome de Jesus. Eu quero abençoar a semana dos meus irmãos, que eles comecem uma semana abençoada, na perspectiva de desenvolver um relacionamento com o Senhor, no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês que estão aqui, vocês que estão aí também. Deus abençoe grandemente a vida de vocês e que tenham uma semana abençoada pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém.